Aleluia, meus amados. Que a graça, a paz de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, seja com todos os amados nesta manhã. Eu quero pedir imediatamente que a nossa equipe de louvor, os preciosos adoradores, voltem aqui. Porque o Senhor deu uma instrução. Então, nossa amada supervisora Ellen, o nosso amado pastor Rodrigo, todos aqui em cima novamente, porque o Senhor deu uma instrução muito poderosa neste momento. Amada Andressa, nosso pastor Neto está por aqui. Amados, o Senhor está presente no meio de nós, e o Senhor fala conosco, e o Senhor falou já nesta manhã, e o Senhor falou algo muito grande para mim aqui, enquanto nós estávamos adorando. Aleluia, estamos todos a postos. Amado Arthur, nosso vídeo está a postos. Amados, eles vão adorar. Os nossos adoradores vão adorar. E os nossos amados da mídia vão soltar um vídeo. Instrução do Senhor agora, breaking news. Mas eu vou ler antes Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo do Senhor, na terra, em Jerusalém. Jesus, porém, lhes disse: Vedes, não vedes tudo isso? Vocês estão vendo tudo isto que vocês estão me mostrando? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Senhor, o Senhor está vendo esse maravilhoso? Eles falando para o Criador do universo. Senhor, sabe esse monte de pedra que a gente juntou aqui? Esse monte de pedra e pau da terra, olha que maravilha, Senhor. Ele falou: vocês estão vendo uma maravilha? Que estranho, quando eu olho só vejo tudo no chão, não tem pedra sobre pedra. O que vocês olham é uma coisa, o que eu, o Senhor e aqueles cujos olhos abriram, olham é outra coisa. Senhor, olha todos estes prédios maravilhosos, das grandes capitais da terra, das capitais modernas, sofisticadas, de Dubai, do Japão, aqueles edifícios fantásticos, aquela arquitetura inacreditável. Senhor, que cidades tremendas. Ah, é? Que estranho, quando eu olho eu não vejo nada. 50 anos atrás, a Síria, Damasco é a flor, é a maravilha daqui do Oriente. Espera 50 anos e vocês vão ver, cadê Damasco? Aleluia. Vamos cantar além do Rio Azul. Aleluia. Quando você olha isto tudo, este cântico não faz sentido. As ruas de lá são de cristal, mas aqui nosso asfalto é muito bom. Ah, mas lá não vai ter dor, mas aqui nós temos grandes médicos, grandes hospitais. Você canta, mas você não tem uma noção do que realmente significa nunca mais. Pode pôr a imagem enquanto nós adoramos.
chegará um dia quando não ficará pedra sobre pedra de tudo isto que afastou o homem de Deus, de tudo isto que era passageiro. Eu adorava com os nossos amados adoradores e o Senhor passava um filme na minha frente, e agora Ele vai fazer isso com vocês. Além do Rio Azul, além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristais. oh, naquele dia, ali eles vão entender. Ali tudo é paz, morte e choro. O que tinha que ter aqui é uma cena de casa, de tristeza e dor. Nunca mais. Os cristãos perseguidos na Nigéria, O grande rio da vida, toda a destruição dessa terra, claro como cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite aqui, não haverá. eu olho hoje e eu vejo isso. Verei os olhos de Jesus e Quando você olhar, nunca mais veja a opulência do homem. mais noite aqui, não haverá nenhum clamor. Muitos lugares já estão experimentando. Olhos de Jesus e tocarei seu rosto Será as nações que vai precisar tudo ser destruído para você dar valor para este lugar? e as portas. Será que o chão vai ter que desaparecer debaixo dos seus pés? A cidade Será que este furacão, os terremotos, vão ter que te expulsar do teu conforto? Será que uma guerra vai ter que estourar aqui para você poder cantar este cântico e realmente desejar? Finalmente, você vai estar dentro de uma devastação dessa, mas você vai estar olhando e falando: não importa. Nunca mais, nunca mais. Vai perguntar para quem está no meio da guerra.
está vindo para pedir contas a vocês. Porque vocês que foram criados para o céu e para a eternidade, amaram mais as coisas passageiras. Vocês que foram criados pelo Deus eterno, que nunca morre, imortal, Ele te criou imortal. Como você se apegou e achou que a sua vida era aqui? Mas a prova desta mentira são os necrotérios cheios todos os dias. Ninguém ficará aqui. E a prova maravilhosa é que haverá um povo para sempre que suportou. Olha o que o Senhor me falou enquanto cantávamos. Ele disse: este cântico só é real para aqueles que nasceram de novo. Você pode morar num palácio, mas você olha como Abraão e fala: não é aqui. Posso morrer amanhã, isso aqui vai ficar para trás. É lá, eu vou me preparar para lá. Eu vou tirar o meu coração de tudo isto e eu vou pôr o meu coração naquele para quem eu fui criado. Aí tudo ao teu redor combate a tua mente. Isso não existe, isso é loucura. Você vai acreditar nisso? Ali eu fui atacada por isso. Eu peguei essa serpente ali mesmo, pisei e falei: nunca mais. A incredulidade vai pôr dúvida em mim, porque Jesus veio e destruiu a incredulidade no meu coração. Eu creio. O diabo me perdeu, o mundo me perdeu, a minha carne me perdeu, porque ela é louca, ela só se apega nessas coisas que nada são. Mas o meu espírito foi vivificado. E hoje, e o Senhor me dizia: vocês moram em lugares bons, de paz. As ruas de vocês são boas. Mas pergunta para este povo que está lá se eles não desejariam este lugar além do Rio Azul. Para você põe na balança e fala: bom, lá tem paz, mas eu também tenho paz aqui. Lá vai ter segurança? Ah, mas eu também moro num lugar seguro. Nunca mais vai ter guerra? Ah, mas o Brasil não tem guerra ainda. Ah, lá não vai ter furacão? Ah, mas no Brasil, onde eu moro, nunca teve nem vai ter ainda. Lá nunca mais vai ter terremoto? Ah, aqui nunca teve terremoto ainda. Vamos desejar. Então, aqueles que foram iluminados como Jesus, eles olham o templo e falam: ah, você está achando isso aqui bonito? Que estranho. Quando eu olho aqui, só tem um monte de pedra lá, tudo destruído no chão. Será que os nossos olhos são iguais? Aleluia. E aí você vai ver o profeta do Senhor falando o que aconteceu com este povo. Muito obrigada, amados. Se quiserem sentar, eu gostaria de continuar com um teclado, isso sim. O que vai importar para sempre? Aleluia, Jesus. Oh, meu Senhor. Pai, eu me arrependo tanto pelo pecado. Foi o pecado, Senhor, que fez o céu apagar e a luz do mundo, a falsa luz deste mundo, resplandecer. Foi o pecado da desobediência, do egoísmo, do egocentrismo, que fez com que o céu não tivesse sentido, mas agora a terra faz sentido. Eu me arrependo por todos aqueles que não tiveram uma oportunidade como esta que nós estamos tendo, de contemplar a verdade. Contemplar a verdade. Aleluia. Então o profeta do Senhor disse assim: o resumo de tudo é que isto deve te fazer desprezar a vida nesta terra,
a opulência desta vida nesta terra, a riqueza deste mundo, e agora amar a riqueza do céu. E as pessoas que o profeta viu subindo, ele disse: olha, presta atenção. Então, os eleitos de Deus que ele levou antes da destruição e subiram com ele, eles viram aqui na terra, eles contemplaram a glória do céu. Quando eles cantaram além do Rio Azul, o coração deles foi transportado. Amados, uma vez eu li algo sobre Enoque, porque Enoque foi a primeira pessoa que Deus colocou na minha frente, eu como católica, lendo a minha Bíblia católica, e Deus colocou Enoque, eu nem sabia nada, amados, mas acendeu, explodiu assim, puf. Senhor, o que ele fez? Senhor, o que Enoque fez para o Senhor amar tanto ele, a ponto de o Senhor não querer mais deixá-lo aqui, para que ele não se perdesse, para que ele não se corrompesse. E o Senhor o tomou para ele. Senhor, faça isso comigo. São 30 anos, amados, que eu estou correndo atrás disso. Nunca perdi esse foco. E ao longo do tempo o Senhor foi me ensinando uma das coisas que aconteceu com Enoque, e eu quis e pratiquei. Enoque era um adorador. Ele mostrou claramente para mim que Enoque era um adorador, um intercessor da geração dele. E Enoque desejava desesperadamente conhecer a verdade num mundo que estava cheio de mentiras, antes do dilúvio de Noé. Tem alguma coisa em comum com o nosso tempo? Todos os que amam a Deus tomam partido de Deus, e você começa a sofrer por todo o pecado e a destruição desta terra. É inevitável você chorar, não pelas pessoas, mas pelo coração de Deus. Ele não merece isto, Ele não nos criou para isto. São as nossas escolhas erradas que trazem destruição. Alguém pode entender o que eu estou falando? O dia que você escolheu provar o pecado, a destruição entrou na sua vida. E se ele não viesse, você não teria como sair. Por isso não há esperança para você a não ser se agarrar a ele. Então o que o Senhor me mostrou? Olha que lindo. Enoque adorava a Deus, ele andava com Deus. Imagine andando mesmo e adorando a Deus. Cada vez que ele adorava a Deus, quanto mais ele adorava a Deus, ele subia e ele rompia na eternidade, e ele contemplava a glória de Deus, porque o novo nascimento faz isso na nossa vida. O céu vai se... de novo, a luz começa a resplandecer lá em cima. Como você está indo de uma cidade para outra à noite, aquela luz do mundo que antes era brilhante, quando você entra na estrada, vai ficando escuro, você olha para trás, a luz vai diminuindo, 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 mas a luz da cidade para onde você está indo vai ficando cada vez mais clara, cada vez maior, cada vez mais clara, e você já começa a vislumbrar. Amados, foi isso que Deus fez conosco. Se isso ainda não aconteceu na tua vida, eu vou te dizer: não dê descanso aos teus olhos, não tenha paz enquanto você não chegar neste lugar. Disto vai depender a tua eternidade. Então ele me mostrou Enoque, ele adorava a Deus. De repente ele era arrebatado no Espírito, e ele começava a crer no céu. Ele viu Jesus crucificado, ele se arrependeu do pecado dele e da geração dele. Aí Deus o levava de volta para a terra. Perdão, amados. Só que cada vez que Enoque voltava, um pedacinho dele ficava lá. Aleluia. Até que ele estava mais
lá do que aqui. Então, a vida aqui já não tinha o mesmo brilho. Os pecados deste mundo já não tinham mais o poder de atraí-lo, porque ele viu o que o profeta do Senhor falou para nós aqui. Eles viram a glória de Deus enquanto estavam aqui e desprezaram a opulência. Você vai para aquele hotel maravilhoso, 10 estrelas, mas nada é teu lá. Você dorme na cama, mas ela não é tua, você vai embora. Você senta para comer, mas aquele restaurante, aquele lugar maravilhoso, não é teu, você vai ter que ir embora. Você vai se apegar. Esse é o exemplo mais próximo desta terra para os filhos de Deus. Eles nasceram para o céu. Eles olham aquele hotel maravilhoso e já está vendo, ixi, se der um tsunami aqui já era. Ai, se vier um terremoto aqui, acabou toda essa beleza. Mas o que Deus preparou para mim nunca vai acabar. Amém. Então, quando você vê tudo destruído, como algumas pessoas, algumas nações já estão vendo, aí você vai desejar tristeza e dor. Nunca mais. E aí você vai estar aqui no meio daquilo, mas todo o teu ser estará olhando e você não vai negar Jesus por causa deste lixo e deste esterco aqui. Aquele carro maravilhoso, nós vimos aqui. O furacão transformou ele num monte de lata velha torcida. Os incêndios de Los Angeles, da Califórnia, incineram tudo. Isto são mensagens. Deus está pregando. Não ponha o teu coração em nada. Não confie em nada que a tua mão toca, que os teus olhos veem. Não confie nas riquezas. Não confie nos governos. Não confie na ciência. Confie no Senhor, porque Ele é uma rocha eterna. Embora você esteja no mundo, você usa do mundo. Você usa, você desfruta. Mas o teu coração nunca vai estar aqui. Ninguém pode competir com o teu Criador, com o teu Jesus. Então, quando as nossas irmãs cantaram, verei os olhos de Jesus. Talvez hoje, isso não faz muito sentido para muita gente, porque você não vê Jesus com os olhos físicos. Mas naquele dia, se você perseverou e guardou o teu coração só para Ele, quando você ver, você vai entender que você só pôde entrar ali porque Ele veio. Só Ele poderia vir, assumir a forma humana, se esvaziar de si mesmo. Ele poderia com um olhar destruir a terra inteira. Ele se esvaziou disso porque Ele teve misericórdia e compaixão, porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós estamos cercados de ilusões e mentiras que nos enganam, mas Ele veio para esmagar esta mente carnal na terra. Quem não desejaria? Naquele dia, eu espero que não aconteça. Eu vinha meditando com o Senhor. Senhor, a grande sabedoria está em apegar-se a Ti agora, enquanto temos o que comer, temos o que vestir, temos onde morar, temos saúde. Quão bem-aventurados são aqueles que Te buscam por gratidão, por reconhecimento, quando a grande maioria da humanidade é como o filho rebelde, que enquanto você não bate nele, ele não te obedece. E muitas vezes, quanto mais você bate, mais rebelde ele fica. Ele é teu filho, você criou ele, você deu a luz, você fez tudo por ele. E chega naquele dia, ele te dá as costas. Vai viver a vida dele como se você nunca tivesse existido. Ainda nesse tempo estão matando os pais. Ponha-se no lugar de Deus.
filho que ele perdeu no Éden, ele perdeu todos nós. Pelo pecado de um homem, Deus perdeu todos nós. Ele perdeu todos os seus filhos em um momento. Mas ele não se conformou. Ele não aceitou. Ele falou: eu vou trazer de volta. Aleluia. Porque não foi culpa deles serem separados de mim. Mas eu vou dar a eles a oportunidade de escolher voltar para mim. É uma escolha nossa. Por isso essa igreja, esse ministério é um tesouro. Porque este ministério vai sempre te focar na verdade, que é aqui e transcende aqui. O profeta então disse: tudo isto que vocês estão vendo, o juízo de Deus que já está na terra. Amados, eu vi uma explicação de um eu não sei se ele era astrônomo, se ele era como é que chama mesmo o homem do tempo? Meteorologista, é isso que ele era. E ele estava explicando o que aconteceu nesta cidade. Ele pegou o Google Maps, pôs na cidade minúscula, uma coisinha desse tamanho assim. E ele foi subindo, subindo. Aquela cidade estava no meio de nada. Ela é cercada de florestas. E ele fala: vejam isto. Uma cidade minúscula, cercada por árvores, por florestas, pois o furacão foi lá. Ele ainda falou: que azar. Ele não conhece Deus. Deus ainda não chegou o tempo dele destruir as árvores. Mas ele está pregando para o homem: voltem para mim. Porque não basta destruir o que acaba mesmo. Eu estou querendo te avisar que há uma destruição eterna. Que se você estiver lá, naquele tormento eterno para sempre, porque você escolheu o condenado, que você não vê, mas é real, o desobediente que foi expulso do céu, aquele que faz a tua carne se inchar, você escolheu seguir o caminho dele, você vai ter que sofrer o destino dele. Naquele dia, você vai cantar esse cântico, você vai lembrar e falar. E olha, a Bíblia diz que quem está lá pode olhar o céu e ver aqueles que amaram a Deus andando lá. Nunca mais terá dor, enquanto que eles sofrerão terrores e dores eternas. Nunca mais haverá tristeza nem choro, eles chorarão, gritarão e ninguém ouvirá para sempre. A diferença entre os filhos de Deus e o resto é que eles creem no que eles não veem. Aleluia. Então ele disse: isto tem que te fazer desprezar a opulência desta terra, comprando terras, construindo prédios, estabelecendo e pondo a tua força e os teus recursos aqui onde tudo acaba. Onde quando você morrer, vai deixar para trás. Vai ficar para os meus filhos. E daí, seus filhos vão morrer também. E muitas vezes até eles desperdiçam tudo. Agora presta atenção. Então, os eleitos de Deus que ele viu subindo, eles viram isto aqui que nós cantamos. Eles contemplaram. Oh, quanto sentido faz isto para quem está no meio da destruição hoje na terra. Vocês já viram muito. Vocês viram a glorificação, viram aleijados andando, viram a glória do céu que já está se aproximando. E vocês, estes que Deus olhou para eles e os amou neste tempo, eles se importaram comigo. Eles focaram nos tesouros celestiais, que para o homem carnal não faz sentido. Então esta instrução deve te fazer focar no tesouro celestial e te fazer ver e esperar e desejar esta glória
que está vindo. Aleluia. Este será o testemunho da sua vida. Isto deve te fazer ter um coração contrito, quebrantado, humilde. E você deve escolher uma vida cristã sacrificial. Sabe o que é vida cristã sacrificial? Eu posso fazer o que o mundo faz, mas eu escolho não fazer. Eu quero morrer para a minha carne. Eu posso aqui fazer o que eu quiser, mas eu escolho fazer o que Deus quer. Você se oferece como um sacrifício a Deus, Senhor. Eu vivi minha vida muito tempo só para mim. Eu vivi para mim. Eu vivi para minha família. Eu vivi para os meus negócios. Eu vivi para estudar, para me formar, para ter um futuro. E eu te agradeço que eu ainda estou na terra hoje. Senhor, hoje, assim como eu me esforcei para ter um futuro na terra, eu hoje escolho parar tudo para te ouvir e saber, Senhor, qual é a tua vontade para mim agora. Sabedoria do céu. Então, uma vida cristã sacrificial quer dizer, você diz não para a sua carne, quando você poderia dizer sim. E você escolhe dizer sim para o Espírito Santo. Isto deve te fazer acumular os seus tesouros nos céus. Isso deve te fazer buscar as coisas lá do alto com o mesmo empenho com que você levantava às 5 horas da manhã, batalhava, ia estudar à noite, para poder fazer o quê? Juntar alguma coisa que em um momento pode desaparecer. E hoje ainda, amados, tudo virtual, nada é seguro. Um botãozinho que ele aperta lá, some tudo. Não, mas eu tenho imóveis. Um terremotinho demole tudo. Um sistema comunista arranca tudo de você. Nada é seguro. Nesta terra, aqueles que pegaram toda a sua confiança e lançaram no Senhor, nada vai abalá-los. Nada vai abalá-los. Nada. Nada. Por quê? A provisão da sua vida, você se tornou um passarinho de Jesus. Aleluia. Piu, piu. Que a provisão não vem mais de fora, a provisão vem de Deus para você. Se Ele falou que Ele cuida das aves do céu, dos animais do campo, quanto mais de você. Vamos ter mais fé. Vamos pegar nossa fé e colocar no Senhor. Amados, Deus nos deu mais um dia. A realidade do céu deve te despertar para ser sóbrio. Você agora está acordado. Você não está embriagado, sendo levado pelas notícias, pelos amigos mundanos, pelo teu filho que tem uma sabedoria que você fala, onde ele arrumou tudo isso? Te ensinando como ganhar dinheiro, te ensinando como gastar dinheiro. Não, você está sóbrio, alto lá. Eu estou me preparando para o céu. Em relação à realidade de que não tem só o céu, tem um lago de fogo, e a grande maioria que não está ouvindo o que você está ouvindo hoje, está indo para lá, porque não fez a escolha certa. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus dentro dele, essa pessoa não é de Deus. É como de repente uma pessoa estranha entra na sua casa, começa a te chamar de mãe. De onde você apareceu? Eu não te conheço, nem sei quem você é. Não, você é minha mãe. Você diz que eu sou tua mãe, mas eu não te gerei. Eu não vejo as minhas marcas em você. Eu nem conheço você. Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Deus. Como ter o Espírito de Cristo? É tão simples. Comece a dar tempo, comece a falar com Ele. Comece a escolher ficar com Ele.
Comece a deixar de lado as coisas que matam a vida de Deus. Desliga aquela televisão. Desliga aquela internet. Ouve uma ministração deste ministério que vai te focar no céu. Ouve uma adoração deste ministério que vai te fazer desejar o céu. Não aquela que é a música do mundo, que se você ouve de longe, você nem vê a diferença se é uma música do mundo, se é de Deus. Aquela música inconfundível que vai te derreter o teu coração para Deus. Então, sobre estas pessoas, o profeta disse: Deus colocou a afeição dele sobre estas pessoas e revelou para eles a eternidade no céu. O Senhor está fazendo com você isso aqui. Se Ele está fazendo isso, Ele está conseguindo, então você está começando realmente a trilhar o caminho para o céu. Veja, e Deus colocou a afeição dele sobre eles e revelou para eles o tesouro da eternidade no céu. Você sabe que tem muita gente hoje, domingo, passeando com um cachorro em algum lugar, fazendo ginástica em algum lugar, e nós estamos aqui. Acho que Deus está revelando alguma coisa para nós. E vocês estão aqui para não ouvir nada agradável para a sua carne, né? Aqui não tem nada deste mundo. Aqui é Deus te deu vida. E naquele dia só isso vai importar. Então, eles escolheram um estilo de vida de perseverança e busca deste tesouro. O Deus Todo-Poderoso abriu o coração deles para revelar os tesouros ocultos da santidade. A santidade é a separação do pecado. Então, antes você estava misturado com o pecado, você não tinha muito como discernir, todo mundo fazia, era normal, não acontecia nada, a terra não abria, não engolia ninguém. Agora, hoje, você começa a amar esta pureza. Quando alguém fala um palavrão, dói. Quando alguém começa a falar uma piada suja, ai. Quando alguém começa a falar mal dos outros, ai. A santidade vai te trazendo uma paz, que tudo aquilo que antes era normal para você, hoje é insuportável. Você está lá naquelas festas, naquele churrasco, naquele isso, naquele aquilo, e o povo está bebendo, e está rindo, e falando bobagem, e falando mal desse, e falando do governo, falando daquilo. Tudo coisa que, se ele morrer amanhã, mas contamina o teu espírito. Você tem que fazer como eu. Estas coisas continuaram na minha vida por algum tempo. Só que eu descobri que a pia da cozinha era o melhor lugar da festa. E eu comecei a ir para a cozinha. Aí, mas irmã não, né? Aquele dia, né? Ela era a dona da casa. Lu, você não vem? Ai, gente, tem tanta coisa aqui. Eu vou pôr uma ordem. E ali eu ficava. Ali eu chorava. Ficava ali com as moças que trabalhavam. Às vezes eu me retirava, fingia que ia no banheiro. Chorava, Senhor. Quanto eu desejaria estar contigo. Aquilo que antes te agradavam, de repente, sabe, o teu desejo não está mais ali. Isso significa que você mudou. Você foi arrancado daquele lugar e transportado para o reino do teu Senhor. E agora o teu coração deseja muito mais. E Deus vai tomando posse de nós a tal ponto, amado, que tudo aquilo que era tão prazeroso torna-se tão pesado. Qualquer coisa você tinha que ter a roupa nova, você tinha que ter o corpo assim, você tinha que ter o cabelo assado, você tinha que ter, sabe, tudo tinha que ser, você não aguentava mais este jugo de ter que agradar o homem. Ah, como é pesado para o espírito. É muito leve para a carne, mas é muito pesado para o espírito. Você quer ser livre, você não se importa mais com o que as pessoas falam de você. Se você está velha, se você está nova, se você está magra, se você está gorda, se você está isso, se você está aquilo. Não importa mais, você está
em paz com Deus. Só isso importa, para sempre. Amém. Aí se o povo não gostar de você, você fala, que pena, eu te amo. Irmã, você sabe o que eles falam de você? Irmã, eles falam coisas horríveis. Eu falo, olha, amado, não precisa nem me falar, porque eu amo eles, não importa. Deus me ama. Isso é uma realidade na minha vida, amados. Muitas vezes vieram me falar o que falavam de mal de mim. Tudo que falava de mal de mim é o que era bom de Deus. Eu falava, amados, eu amo essa pessoa. Não é porque ela me ama ou não me ama, fala bem ou mal. Eu amo, porque eu sou nascido de Deus. Mas não importa se ela me ama ou não, Jesus me ama. Oh, o Deus Todo-Poderoso abriu o coração deles, os olhos deles, os ouvidos deles, e eles entenderam e começaram a buscar o tesouro do reino de Deus. Você precisa ir lá para o Tibete? Você precisa ir para o Nepal? Você precisa ir para Jerusalém? Nem neste monte, nem em Jerusalém, em espírito e em verdade, no teu quarto, na tua casa, na rua, debaixo da ponte, no palácio, na favela, em Nova York, pensa nos lugares em Paris, é aqui, nem neste monte, nem em Jerusalém. Deus fez uma maravilha, Ele te conectou com Ele onde você estiver. E eles entenderam e buscaram o tesouro do reino de Deus que está vindo a esta terra e depois por toda a eternidade. E eles começaram a viver em função deste reino. Veja a maravilha da fé. Você escolhe rejeitar e renunciar tudo que você vê, por amor daquele que você não vê. Que milagre é este? Você perde um emprego, você perde a tua reputação, você começa a ser desprezado pelos sábios deste mundo, você perde um casamento, você perde pessoas, amigos que não querem mais nada com você, em favor e por amor daquele que você não vê. Isto não é um milagre? Isso é um milagre. Isso significa que você nasceu de novo. O céu é mais real, Deus é mais real. Ai, que maravilha. Pode estar tudo demolido, não haverá, aqui vai passar, não haverá mais. Nega Jesus, jamais. Vou te matar, glória a Deus. Agora finalmente o Senhor lembrou de mim. Muito obrigado, Senhor. O arrebatamento é para que agora vocês possam entender que isso é a sua porção. O arrebatamento é a retirada final dos filhos de Deus desta terra, os mortos em Cristo e os que estão vivos em Cristo, e sermos finalmente este corpo mortal, que quanto mais vai envelhecendo, como eu agora vou sentindo o corpo, o peso do corpo. Eu todo dia, eu tenho tantas dificuldades, eu falo, mas Senhor, em algum momento isso tudo vai passar e eu terei um corpo que nunca mais vai sentir isto. Você vai sentindo as limitações e você fala, Senhor, agora eu entendo porque se chama corpo de humilhação, limitação, dificuldade. Mas você precisa ficar velho para entender isso? Ah, bem-aventurado você que já entendeu, que você está hoje aqui, amanhã você pode estar numa cadeira de rodas e fala, não, nada é seguro, eu vou confiar em Deus e pôr o meu coração nele. Deus abriu os olhos deles, enquanto eles estavam aqui na terra, e eles viram a verdade. A verdade é o que você não vê, é o que é eterno. E Deus veio e cuidou deles. Muitos de nós, a nossa supervisora Mari, ela falou aqui, um dia a gente precisava tirar o dia só para contar os milagres da nossa vida. Amados, a minha vida por mim é um milagre. Todo mundo tem, muita gente, amado, que faz 30 anos que está esperando eu cair, para provar que o que eu creio é mentira. Tem um monte de gente que torce todos os dias para acontecer alguma coisa comigo, para eles falarem, está vendo? Não falei? Ó, é uma louca.
Mas Deus está me sustentando até hoje. E mesmo que Ele não sustentar, um dia eles vão entender. Não é? Não importa. Então, quando Deus agora vem para julgar este mundo, e Ele vai destruir tudo, para nós já estava destruído. Nosso coração já estava no Senhor. E veja, vou falar uma coisa muito séria com os meus amados. A ira de Deus está vindo a este mundo. Por este motivo que eu falei para vocês. Deus é santo. Ele criou seres santos. E entretanto, tem um povo chamado igreja, que está enlameando o nome do Senhor. Eles manifestam a glória do mundo, eles pregam palavras do mundo, eles fazem coaching, eles fazem pensamento positivo. Nada a ver com isso aqui. Exercitando a tua mente. Tem uma humanidade que está gritando para Deus: nós não te queremos, porque eu quero ser o que eu quero ser. Se eu sou um homem, eu quero ser uma mulher. Se eu sou mulher, eu quero ser homem. E daí? E daí? Porque a atitude deles é como se falasse assim para o Criador: e daí? Sim, eu quero mesmo os prazeres deste mundo. E daí? O que o Senhor tem com isso? Sim, eu quero mesmo viver a minha vida. E daí? Eu quero abortar, o corpo é meu. E daí? Deus está ouvindo isto. Amados, quem ama Deus e lê a Bíblia, sabe que Deus em alguns tempos, Ele abria o chão e engolia todo mundo, né? Mas é incrível o silêncio de Deus. Quantas vezes eu falei: Senhor, o Senhor vai ficar calado para sempre? Porque essas pessoas estão fazendo isso. Uma multidão está se desviando. Uma multidão está crendo que o Senhor não existe. Ai, se eu fosse Deus, Senhor. Não botem em mim para Deus, tá? Eu não sei ser Deus, mas eu falava: Senhor, se eu fosse Deus, na hora que aquele pastor subisse lá e falasse isso aqui, ia descer um raio do céu. Mas Deus falou: que bom que você não é Deus, não ia sobrar ninguém. Então, eu acho que eu não sou diferente de vocês. Vocês falam: Senhor, por que o Senhor está em silêncio? Por que eles estão trucidando o seu povo? Por quê? Por quê? E o Senhor então vem e fala: este tempo é o tempo da liberdade. Eu estou vendo tudo e anotando. O dia da minha vingança chegará. Assim como foi nos dias de Noé, não vai ter nenhum lugar seguro nesta terra. Eu vou destruir e assolar a terra inteira. Sabe o que eles fazem lá onde eu moro? Eles pegam casas antigas como a minha. Minha casa é de 74, uma das primeiras casas do condomínio. Eles põem no chão. Não sobra pedra sobre pedra. Aí você foi lá, pôs aquele mármore maravilhoso naquela casa velha. Aí você colocou uma janela maravilhosa. Aí a pessoa que comprou vai lá, põe no chão e fala: eu quero outra coisa. Deus vai fazer isso com a terra. Ele vai demolir tudo que tem aqui para estabelecer o reino dele. E vejam, desde o dilúvio de Noé, Deus não destruiu a terra ainda. Ele destruiu lugares como sinal e cumprimento de profecia. Mas Ele agora está vindo para destruir tudo. E Ele vai destruir o homem que não reconheceu quem Ele é, que rejeitou a mão dele estendida para tirar do inferno. Eles falaram: eu vou para o inferno, mas eu quero fazer o que eu quero. Eu posso ir para o inferno, mas eu vou te matar. Eu posso ir para o inferno, mas eu vou roubar, porque eu quero ser feliz. E não se importam com o inferno, porque não sabe. Os filhos de Deus tomam o partido de Deus. Nós estamos em silêncio também, esperando. Nós não estamos instigando Deus: vai, Senhor, lança fogo do céu. Não, nós ainda estamos aqui, somos pecadores ainda.
você está pedindo para os outros o que você não quer para você? Mas saiba de uma coisa, você sabe que o fim deles está chegando. Então, quando você vê milhares de pessoas mortas, saiba que Deus está falando, chegará um tempo em que não vai sobrar ninguém. E eu vou começar do zero. Eu vou fazer novas todas as coisas. E os filhos de Deus vão dizer: Senhor, Tu és justo e verdadeiro, Tu fizeste tudo. O Senhor é justo de destruir todos, porque o Senhor fez tudo e eles não quiseram, eles não podem morar com o Senhor. Eles só têm dois lugares: ou entra no céu santo de Deus, o reino da obediência, o reino da santidade, ou você vai para o inferno, no reino da desobediência e da rebelião. Só tem dois. Nós tomamos o partido de Deus, amém? Nós vamos olhar, em vez de falar: ai, coitadinhos, coitadinhos, você vai dizer: Senhor, Tu és justo, e ai de mim, se eu não me arrepender, eu também vou perecer. Eu vou me arrepender, porque se eu não me arrepender, o meu fim vai ser igual. E aqui na terra acaba, mas o pior é o que vem depois. Os filhos de Deus tomam o partido de Deus. Os filhos de Deus estão chorando pelo que está acontecendo. Nós estamos muito tristes, e choramos e nos arrependemos por uma humanidade que não conhece o seu fim, e não tem ninguém para ensinar. Aí a gente falava: Senhor, eles não sabem, mas sabe o que acontece? A gente vai e fala a verdade, eles: vocês são loucos, vocês são fanáticos. Então, Senhor, não é que eles não sabiam, eles não queriam mesmo. Porque aqueles que amam a verdade, de alguma forma falam: isso é horrível, acho que eu nunca mais piso lá. E no dia seguinte está lá. As nossas irmãs Andréia, Luiz, elas é que sabem. Todos os dias elas saíam da adoração e falavam: isso aqui é louco, né? Não, é todo mundo louco aqui. Amanhã acabou, né? Amanhã a gente não volta. Durante a noite o Espírito Santo vinha e confirmava tudo para elas. No dia seguinte, elas eram as primeiras a chegar. E elas se olhavam e começavam a rir: o que nós estamos fazendo aqui? Ou seja, por mais estranho que pareça, no teu espírito você sabe, esta é a verdade, porque você é filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Então, preciosos do Senhor, Ele diz então agora aqui, que Deus vai vir para julgar este mundo, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não obedecem o Evangelho de Deus, aqueles que rejeitam a mão de Deus, que estendeu desde o céu em Cristo Jesus para te arrancar do inferno. Não é desta terra, amados, não é aqui. Aqui é o vale da decisão, é o tempo da escolha. E Ele diz que o Senhor Deus não vai pegar leve com esta humanidade, a humanidade desta geração que deu as costas para Ele, porque Ele não entendem a gravidade que é para Deus, que entregou o seu Filho, e Ele mesmo estava nele. Lembram-se que Jesus disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. Deus estava em Cristo ou não? E você vê depois nas cartas Ele dizendo: era Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro, e não imputando aos homens os seus pecados, tomando sobre Ele o nosso pecado, para poder nos dar a inocência dEle. Oh, maravilhoso Evangelho que ninguém pode roubar de mim. O Senhor Deus não vai pegar leve, porque Ele não vai entender que Ele veio desde o céu e você não quis. Então nós vemos que na tribulação, quão grave é para Deus Pai ter vindo, enviado Jesus, e os homens fizeram o caminho oposto, se tornaram blasfemadores, provocadores. E nós também, amados, a Bíblia fala na carta aos Efésios capítulo 2, nós estávamos igualzinho. Tem só uma diferença: por algum milagre que não entendemos, Deus nos acordou. Então a gravidade que é rejeitar Jesus e rejeitar o sangue do próprio Deus, a única coisa que pode remover o teu pecado e fazer você ter paz
paz com Deus. A única forma dos pecadores serem perdoados e voltarem e experimentarem o que Deus preparou para eles. A gravidade da rebelião contra o Senhor, eles nunca herdarão o reino de Deus. A gravidade do pecado que causou morte, entenda-se por morte, este ministério até as criancinhas sabem, não é um corpo no caixão, porque aquele corpo é uma casa vazia, ela vai apodrecer. Morte é a tua alma eterna ser separada de Deus e lançado para longe dele, para a ira dele, que é o diabo e os seus anjos. Amados, isso não é brincadeira. Então a gravidade do pecado que causa a separação do homem com Deus, que é a vida. E vida não é o teu corpo estar assim, não, porque esse corpo não é nada. Vida é isso que nós estamos falando, é você enxergar a verdade e saber que tudo aqui é uma mentira. Este mundo jaz no maligno. A importância de aceitar Jesus com humildade. Por quê? Porque se ele não viesse, você não tinha jeito. Se ele não abrisse o seu entendimento, você nunca entenderia. Se ele não te tocasse, ele nunca seria real para você. Tudo é ele que faz. Por isso, neste ministério, não olhem para mim, não olhem para ninguém. Eu não posso dar vida eterna para ninguém. A única missão minha aqui é falar: olhem para Ele, olhem para Jesus, olha o que Deus preparou. Veja quão terríveis nós somos. Neste ministério, o homem não te domina nem te manipula, é Deus. E eu vou dizer também, se você não se conectar com Ele, eu não posso te conectar com Ele. Posso te ensinar e despertar o teu coração para isso. É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Então, a importância de aceitar Jesus com humildade e gratidão. Ele é a mão de Deus estendida para te salvar do quê? Da ira dele, do castigo dele. Deus quer te livrar dele mesmo. Ele tem que julgar este mundo, ele vai ter que demolir este mundo, mas ele não preparou isso para você. Então vamos nos preparar, ele diz. Deus quer nos salvar, ele nos deu mais um dia. Cada dia nesse ministério a gente fala: mais um dia para eu me arrepender. Eu nem sabia que eu tinha esse pecado. Explodi, falei um monte de coisa que estava guardado. Já pensou se Jesus tivesse vindo e estava tudo guardado no meu coração, e eu não te perdoei, e eu não deixei tudo para trás, e decidi te amar? Fiquei o tempo inteiro olhando para você e vendo: olha o que ele fez para mim, olha o que ela fez para mim. Ainda faz assim, parece que nem lembra. Às vezes a pessoa nem lembra mesmo, e está lá você, lá com o pé no inferno. Amém? Então, número 6, a soberania do Senhor Deus Altíssimo. Ele vai julgar os habitantes desta terra, e Ele vai seguir cada um deles e pedir contas o que você fez da tua vida. Você sabia que você tem um Criador? Ou naquele dia, toda essa igreja maravilhosa que busca as coisas deste mundo, que está adorando outro Deus, outro Jesus, pregando outro evangelho, vai chegar lá e falar: Senhor, fizemos isso e aquilo. Ele falou: olha, nunca te conheci. Eu nunca te conheci, não sei nem quem você é. Senhor, eu dei minha vida, eu fui ser missionária lá na Etiópia, lá na Índia, lá não sei onde, comi rato, comi barata. Você fez o que você quis, nunca fui eu que te mandei lá. Mas você nunca veio a mim para ter vida e para conhecer o que eu quero de você. Você fez o que te mandaram fazer, o que você quis fazer. Ai, ai, Ele vai pedir contas. E por que algumas pessoas serão salvas? O Senhor, Ele está preparando um povo, Ele está cuidando, como a galinha cuida dos pintinhos, como a mãe cuida do bebezinho. E eu vou dizer, a tua salvação é tão preciosa como você tem um bebê muito precioso. Você daria tudo para escondê-lo, para guardá-lo, para preservá-lo do mal. Assim é a nossa salvação, é um tesouro que nós temos que guardar, e o Senhor vai nos ajudar, e nós nunca mais vamos ficar pedindo: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Nós só queremos Jesus.
E se Deus nunca te der o que você pediu, amados, vocês estão diante de uma pessoa que pediu muito para Deus e Deus fez tudo o contrário do que eu pedi. Tudo que eu pedia, Deus fazia o contrário. Senhor, me livra disso, Ele deixava acontecer. Senhor, não deixa acontecer isso, Ele deixava acontecer. Senhor, faça isso, Ele não fazia. Um dia eu cheguei à conclusão que eu era filho de Deus e não era eu que dava ordens a Deus. Um dia, por Ele ser implacável comigo, eu entendi, pera lá, tem alguma coisa errada, e com certeza é comigo. Eu estou pedindo o que Deus não quer para mim. Daquele dia em diante, amados, faz muito tempo, eu fui muito rápida para entender, nunca mais pedi. Eu só agradecia e falava, Senhor, me dá Jesus. Senhor, faz Jesus viver em mim. Senhor, eu quero ser a tua imagem e semelhança. Senhor, eu quero ser teu para sempre. Orações diferentes. Senhor, eu quero que o meu povo, por favor, Senhor, pega esse ministério, transforma todos em verdadeiros filhos de Deus. A gente é pouquinho, não importa, nunca foram muitos, o caminho é estreito mesmo, a igreja lá da cantora está lotada, não tem nem onde estacionar, e aqui, Senhor, tem tanto lugar para estacionar e está vazio, mas Senhor, faz um diamante, uma pedra preciosa, um povo teu, que seja luz, porque verdadeiramente transformado vale mais do que milhares, com a falsidade, falsa luz. Então o Senhor fala da fidelidade deles, eles são fiéis, eles não olharam para os ídolos deste mundo. E quando eu falo ídolo, não tem nada a ver com Maria, com Buda, é as coisas que este mundo adora e deseja. Eles não olharam para isto, eles olharam para Jesus, eles puseram o coração nele, e eles desfrutaram das coisas deste mundo como se nada tivessem com isto. Amém? Então eles foram fiéis, fiéis diante da mais severa ira. Mesmo que o Senhor hoje desse um terremoto aqui, nós estaríamos aqui, ainda que fosse assim no meio das pedras, adorando o Senhor. Nós estamos aqui. Obrigado por ter levado a irmã Lu, Senhor, ela já está livre. Oh meu Deus, bem-aventurada. Amém? Então, você está em outro lugar, você está olhando lá, está tudo no meio já, agora já aconteceu, tudo virou pedra sobre pedra, e você está olhando e fala, mas é lá, só mais um pouquinho a gente vai estar lá. Amém? É assim que eles perseveravam até o fim. Deus é fiel, Ele os salva, e vai levá-los para a eternidade. E nós vimos que o lago de fogo é tão real quanto o céu, e o diabo é tão real quanto Deus. Mas agora o Senhor está falando para o povo dele, meus filhos, está chegando o momento de todos que me amaram desde o início entrarem comigo para a ceia das bodas do Cordeiro. E nós vimos o perigo de ficar procrastinando, de ficar protelando para sair como Ló. Vamos sair fora. O dia que eu entendi isso, eu saí correndo da minha sala, eu fiquei na porta e falei, Senhor, vamos embora, Senhor, vamos embora. Ló ficou, não Senhor, não vou, não, preciso arrastar. O dia que você está entendendo o que é uma pessoa que faz o caminho de volta? O dia que eu entendi, eu corri para a porta e falei, vamos Senhor, vamos, eu não quero ficar nem um dia aqui, Senhor, eu já entendi, não precisa me explicar mais, mas ainda estou aqui. Então, muitos de nós vão falar, puxa, ai, se eu tivesse ouvido essa mensagem, ai, se eu tivesse feito essa escolha, porque é muito difícil encontrar Deus na tribulação. Você está cercada de dor, de sofrimento, de angústia, está doendo para você. Se você não conseguiu buscar Deus em tempo de paz, é muito difícil encontrar Deus na tribulação. O dia é hoje. Eles vão se lembrar das advertências dos pastores, os que entraram lá, naquele lugar de terror eterno, do qual Deus veio nos livrar. Eles vão falar, puxa, bem que a minha mãe falou, mas eu achei mais legal a igreja moderna. Eu gostei da igreja moderna, todo mundo vestido de preto, a igreja é preta, eles tocam rock que eu gosto. E naquela igreja, aquele louvor sem graça, santo, parado, repetido, entende? A carne não gosta disso, ela gosta de movimento, mas os anjos cantam santo, santo, santo por toda a eternidade. Quem já entrou lá,
acha maravilhoso cantar a mesma coisa para sempre, porque é como respirar. Quanto mais você canta, mais você quer cantar. Quanto mais você fala santo, mais você quer falar, porque quanto mais você adora, mais a santidade dele vai sendo imprimida dentro de você de uma forma tão suave, como alguém que toma uma água fresca, ou respira o ar da eternidade, o Espírito Santo. Estas coisas são reais, eu falo porque eu entendo e vivo. Então agora todos já estão entendendo a importância da justiça. Mas irmã, o que é justiça? Justiça é quando a verdade de Deus entra no teu coração e você descobre que mentir vai te fechar para fora do céu. Então a mentira vai chegar até aqui, às vezes até saiu, porque isso é natural do homem. Saiu a mentira para se justificar, para parecer bonito na foto. Aí você começa aos poucos, você vai retendo aquilo. Você descobre que roubar não é assaltar alguém na rua. Você tem muitas formas. Alguém fez uma coisa maravilhosa e você atribui a você. Isso é um roubo. Deus é o único digno e você diz que foi você que fez. Roubo, outros tipos de roubo. Sonegar um imposto é injusto. Eles falam, mas e daí? Obedeça e vá para os daqueles que o amam. Se você ama os teus filhos, se você ama os teus netos, ame a Deus e ponha Ele em primeiro lugar, e Ele vai fazer misericórdia para a tua descendência. Aleluia! O dia que eu entendi isso, amada irmã Jéssica e todos que estão aqui com seus filhinhos, eu dei um passo à frente e falei, eu vou te amar, porque eu sei que quando o Senhor olhar para mim, o Senhor vai se lembrar da minha descendência. E quando o Senhor olhar para a minha descendência, o Senhor vai ver alguém que te amou apaixonadamente e te colocou em primeiro lugar. Ele faz misericórdia, meus irmãos, irmã Rafaela, até 1000 gerações dos que o amam e o obedecem. Aleluia! Quem dera a nossa ascendência, os nossos antepassados tivessem vivido esta verdade. Talvez alguém viveu, por isso nós estamos aqui. Ele nos visitou. Pode ser que alguém lá atrás, antes de nós, entregou tudo para Deus, e por isso nesta hora Deus falou, eu vou me lembrar, porque aquela pessoa orou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que todo o teu ser, espírito, alma e corpo, sejam achados em paz, plenos do Espírito Santo, irrepreensíveis, arrependidos constantemente, desejando fazer a tua vontade até a tua vinda, para naquele dia possamos ouvir, eu te conheço, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Aleluia! A boa notícia é que hoje é um dia a menos na terra. Estamos um dia mais perto do Senhor. E eu gostaria de convidar todos para participar do nosso clamor da meia-noite online no Zoom. Deus tem falado muito conosco. É o momento da sala dos que estão se preparando para entrar no céu. Os links são colocados nos grupos e eu convido todos para entrar. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom, shalom, shalom. Aleluia. Não haverá mais tristeza e dor. Veremos o nosso Senhor e finalmente estaremos com Ele, e todas as coisas desta vida terão passado e nós estaremos com Ele para sempre. Não importa o quanto fomos desprezados,
quanto nós sofremos neste mundo, ou até não sofremos, mas sofremos por amor a Ele. E eu vejo sempre essa carruagem que vai levando os filhos de Deus mansamente. E eles vão indo, e as luzes da cidade celestial já vão se tornando mais brilhantes. Tu amas tanto. Deste céu azul. Aleluia. Onde choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Choro, tristeza e dor, oh Senhor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, porque Ele morreu, nunca mais, porque Ele veio, nunca mais. De novo, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro. Obrigado, Jesus.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nunca mais morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e os guiará para as fontes da água da vida. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Por isso não temais, pequenino rebanho. Ao seu Pai agradou-vos dar o seu reino. Mas nunca mais morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Aleluia, que dia perfeito foi hoje. O dia da reconciliação com nosso Pai. Chegamos em casa, que um pedacinho de nós tenha ficado no céu, e que agora nós queremos estar lá para sempre, como Enoque. Aleluia, shalom, amados, shalom. Vamos aplaudir a Jesus, porque foi Ele que fez. Olha, mamãe, vira pra frente, vira pra frente, vira pra frente. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos aplaudir a Jesus, glória a Deus, aleluia. Será hoje, Senhor, aleluia. Já já a Liz vai estar aqui também. Gostou?